Oi, gente. Tudo bem com vocês? Que a paz de Deus esteja em cada lar. Então, hoje nós vamos ver uma história maravilhosa de Josias. Só que está atrelado Davi, Uda e a Bíblia. Então, vamos ver hoje quantas coisas nós vamos aprender através dessa história. E, gente, quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu aprendo, mas eu agradeço a Deus de joelho por estar me conduzindo pelo caminho da verdade. É maravilhoso a gente andar na verdade. Então, antes de falar de Josias, eu quero falar para vocês do avô dele e do pai dele. Josias era o rei de Judá, lá naquela época, né? E o avô dele, Manassés, era também rei de Judá, faleceu. Entrou o filho dele, Amon, que também foi rei de Judá, e depois de Amon veio Josias. Então, nós vamos ver que o avô de Josias era um homem terrível, um rei terrível. Ele não fez nada que fosse assim agradável a Deus, ao contrário, fez coisas terríveis. E eu quero mostrar para vocês aqui, resumir um pouco do avô de Josias. A história de Josias se encontra em 2 Reis, capítulo 22. E a história do pai dele, Manassés, se encontra em 2 Reis, no capítulo 21. Então aqui diz que ele foi um rei, ele não ouvia o profeta, porque assim, cada rei tinha um profeta que recebia a revelação de Deus e passava para aquele rei, né? Então, o que ia acontecer, o profeta falava com ele o que deveria fazer. E esse rei Manassés, né, de Judá, ele não ouvia em nada os profetas, não ouvia a Deus e fez coisas terríveis. Mas sabe o que me chamou a atenção? Uma dessas coisas que ele fez que me chamou a atenção, deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui está a impiedade de Manassés, o título, né? Então, aqui no capítulo 21, deixa eu ver aqui em que versículo é. Aqui, no 16, olha o que ele fez, viu? Demais disto, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar Judá, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, tudo que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, não era inspirado por Deus. Manassés não estava sendo conduzido pelo Pai Celestial, mas sim pelo adversário. E aqui diz que ele derramou muito sangue inocente. Quando eu li isso aqui, eu lembro que em um dos vídeos que eu fiz anterior, eu falei de que uma vez eu estava indo para a igreja em Camaçari e passaram 2 rapazes jovens, os dois conversando como amigos, dando risada, conversando. Eu acredito que a gente não deu nem 10 passos e a gente ouviu um tiro. E quando porque no nosso caminho tinha um campo pequeno e tinha um lugar assim que era matagal, mas era bem pequeno. E quando a gente olhou para trás, a gente viu aquele rapaz saindo de dentro daquele matagal com um revólver na mão, ele sozinho. Então ele matou o amigo dele, mas ele ia tanto os dois conversando como amigos. E o que estava acontecendo com aquele rapaz? Ele estava indo inocente para a morte, nem sabia que ele ia matar, né? Então aqui ele diz que ele derramou muito sangue inocente. Se vocês quiserem conhecer a história, né, completa, é no capítulo 21 de 2 Reis. O que esse rei aprontou, coisas terríveis.
Então, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu fico comparando com o que eu vivi, né? Lá no grupo. Eu fico comparando o que eu vivi. Porque aqui está dizendo que os inocentes, eles derramam sangue inocente. Né? E isso me levou, quando eu li isso aqui, me levou a pensar nos pioneiros. Né? Quanta gente inocente que foi para a morte achando que ia restaurar Sião e morreu. Né? Foi derramado muito sangue inocente ali. Basta ver as histórias, né? Até os filmes que tem na igreja e tudo que está escrito lá. Em Doutrina e Convênio, como eu já falei para vocês, né? No outro vídeo. Né? Que o diabo ia ferir a família, uma doença. Então a gente vê que muita coisa triste aconteceu. Muitos inocentes, muito sangue inocente. Mas sabe o que isso me chama a atenção? É que dentro do templo, ele fala assim, né? Ele falando para Deus, né? Que ele compraria exércitos e marinha, e ele reinaria com sangue e horror nesta terra. Ele fala assim para Deus, lá dentro do templo, né? E aí eu fiquei pensando, mas isso ele não fez, né? O reinado dele, o período que ele passou, né? À frente desta igreja foi que ele fez sangue e horror nesta terra. A gente vê que isso aconteceu de verdade, né? Com pessoas inocentes, né? Que ia acreditando que ia fazer uma coisa e chegava lá, era outra coisa. Então, qual é a conclusão que eu tive disso? Eu também estive 28 anos inocente, né? Dizendo que este homem era um profeta, que agora eu vejo que não é. Né? Eu vejo que não é. É bom a gente ser inocente, gente? Não é bom, eu não acho bom você ser inocente. Porque você é inocente, você vai e faz aquilo que as pessoas querem que você faça, você não tem o conhecimento, o entendimento, né? Então, nessa história de Josias, vocês vão ver que maravilha quando a pessoa tem o conhecimento, principalmente deste livro. Então, vamos para a história de Josias. Josias, como eu já disse, né, avô, sim, aí Manassés, o avô dele, e o pai dele fizeram igualzinho. Amon, o nome do pai dele, seguiu exatamente o que Manassés fez, o pai dele fez. Só que Josias começou a reinar com 8 anos. Então, é claro, devia ter um tutor ali do lado, para alguém do lado, né, para ajudar ele. Ele era uma criança. E ele reinou em Judá 31 anos. Mas, ao contrário do avô e do pai, ele fez o que era agradável a Deus. Ele ouvia o profeta, ele ouvia, né, o Pai Celestial. E quando ele completou 28 anos, ele mandou reparar os templos, né, o templo. Então ele disse que todo o dinheiro que era arrecadado era para... o templo tinha algumas coisas que precisava de manutenção. E ele disse que era para manutenção do templo. E mandou que Safã, que era o escrivão, fosse até Ilquias, que era o sacerdote que cuidava lá do templo, para falar isso, né? Que aquele dinheiro deveria ser usado para a restauração do templo. Só que Ilquias, o sacerdote lá no templo, ele encontrou o Velho Testamento, que é o livro da lei. Ele encontrou o Velho Testamento lá jogado. E ele pegou esse livro do Velho Testamento, que foi escrito por Moisés e tudo mais, e mandou por mão de Safã para entregar ao rei, que tinha achado aquele livro. E aí ele foi e entregou o livro ao rei. Né? Quando Josias pegou o Velho Testamento, que leu e que viu quanta coisa errada eles estavam fazendo, que estava desagradando a Deus, e ele viu o que é que acontecia. No livro fala, né, o que é que ia acontecer com eles, por eles estarem fazendo aquelas coisas terríveis. Porque foi o que o avô dele fazia e o pai dele fazia, tudo de errado. E ele, quando viu isso no livro, né, no Velho Testamento, ele rasgou as vestes dele, ele chorou, ele se humilhou, porque ele sabia que ia vir as consequências daquelas coisas terríveis, né, que tinha sido feito antes dele. E ele chorou, e ele buscou Deus, né, para saber o que é que ia acontecer.
E aí, nessa época, era uma profetisa que existia lá em Judá, chamada Uda. Essa profetisa chamada Uda, o Senhor falava ao povo através dela. Né? Vou abrir um parêntese aqui rapidinho. Por que será que era uma mulher que tinha como profetisa na época? Né? Ela era casada, se eu não me engano, acho que o nome do marido dela é Salum, o nome do marido dela. Mas é ela que estava recebendo, né, as revelações do Senhor e passando para as pessoas. Né? Então eu fico pensando o que aconteceu lá com Manassés, né? Ele era um rei terrível, matando todos os inocentes, fazendo coisas terríveis. Então, e depois o filho dele, Amon, também. Então, aqui não explica porque era uma profetisa e não um profeta, já que existia tantos homens, né? Mas o fato é que era uma mulher profetisa chamada Uda. E aí ele mandou tanto Safã quanto Ilquias, o sacerdote, mais 3 homens, ir até Uda e saber o que é que ia acontecer. Porque o que ele viu naquele livro, ele ficou com muito, como é que se fala? Temendo, né? Porque ele viu a situação em que eles estavam, terrível. E aí o Senhor respondeu através da profetisa, dizendo a ele que sim, eles estavam fazendo tudo contrário o que agradava a ele e que viria todas aquelas coisas que estavam escritas no livro, no Velho Testamento, viria sobre eles, pelo fato de eles estarem fazendo coisas terríveis. Mas como Josias se humilhou diante dele, chorou, né, diante dele, o Senhor disse que ele jamais veria as coisas, né, que iria acontecer. E realmente o reinado de Josias foi um reinado tranquilo. Ele tirou todo... o pai dele tinha construído altares para o adversário no templo, bastante coisas tristes. Ele tirou tudo que o pai dele fez, tirou tudo que o avô dele fez. Né? Agora, você sabe o que me chama a atenção aqui nessa história de Josias? Eu vou ler para vocês. No capítulo 22, 2 Reis, capítulo 22. Olha o que diz aqui. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías e Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Então, vocês viram aqui que o pai dele se chamava Amon, o pai sanguíneo, né? E aqui está dizendo que ele andou todo o caminho de Davi, seu pai, não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Então, se vocês forem ver no Novo Testamento, Jesus Cristo também é chamado filho de Davi. Eu acredito assim, que todos aqueles que fazem as coisas corretas, porque Davi errou em um ponto, errou, nós sabemos, já falamos sobre isso, né? Qual foi o ponto que Davi errou, o que aconteceu com ele, por causa do erro dele. Mas, em todo o tempo, Davi nunca deixou a mão do Senhor. Davi foi humilde quando o Senhor falou que ia acontecer muita coisa com ele pelo que ele fez. Ele reconheceu o erro dele, pediu perdão a Deus, né? E foi até o final. Quando, no final da vida dele, foi quando ele estava naquele palácio, né, que ele tinha um palácio imenso, ele lembrou que o templo era uma tenda, e ele quis fazer um templo para Deus. E ele fez, né? Ele deixou tudo pronto só para Salomão construir o templo. Então, aqui está dizendo que ele, né, que Josias andou nos caminhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o que é que podemos aprender disso aqui, gente? É por isso que eu digo a vocês, não tem como eu estudar a Bíblia e não ficar comparando o que eu estou aprendendo com o conhecimento que eu tinha antes. Não tem como, porque eu vivi aquilo, então eu fico assim. Aqui está dizendo
que o profeta lá, Joseph, né? Ele tinha uma inveja muito grande de Davi. Ele quis denegrir a imagem de Davi, dizendo no livro de Mormon Jacó que Davi era um homem abominável diante de Deus. Mentira, né? Porque não é isso que Deus fala aqui. Não é isso que Deus fala aqui. Deus está falando aqui que quem anda nos caminhos de Davi faz tudo de acordo, né, à vontade do Pai. Sim, então Davi, nós já falamos muito sobre isso, né? Davi, que Deus aqui só exalta Davi. Se vocês quiserem ler mais a respeito de Davi, o que é que o Senhor fala a respeito de Davi, vocês vão lá em Ezequiel 34, 23 e 24, o Senhor fala o que vai acontecer, né? Quando Deus vier, o que vai acontecer com Davi, né? E também Ezequiel 37, 24 e 25. Vocês estudem lá que vocês vão ver o que é que Deus fala a respeito de Davi. Então, o que dá a entender é que ele tinha muita inveja de Davi. Chegar a dizer que Deus tomou as coisas de Davi. Mentira, tudo inveja, né? Vocês viram o que Caim fez com Abel por causa da inveja? Matou Abel, não foi? O que foi que os perseguidores de Cristo fez por causa da inveja, né? Porque eles tinham inveja. Os fariseus tinham inveja de Jesus Cristo. Então, a inveja, gente, é um sentimento terrível, é obra da carne. O Senhor disse que essas pessoas não entrarão no seu reino. Porque o invejoso, ele quer o que o outro tem, ele quer defamar o outro, ele quer desmoralizar, porque ele não tem aquilo que aquele outro tem, né? Então, vamos partir para a Bíblia, né? Então, quando Josias pegou a Bíblia, ele estudou aquele livro, aí foi que os olhos dele se abriram e ele viu tudo de errado que ele estava fazendo, né? Que ele não tinha o conhecimento. E ele se arrependeu, né? E Deus veio ao encontro dele e ajudou ele. Eu estou comparando isso ao que aconteceu comigo, né? Porque antes, quando eu estava lá naquele grupo, eu fazia muita coisa errada, gente. Muita coisa errada, porque, veja bem, como nós estamos vendo aqui na Palavra de Deus, não sou eu que estou falando, é a Palavra de Deus que fala, né? Que mesmo que um anjo desça do céu com outro evangelho, que seja maldito, é a Palavra de Deus que fala. Então, se eu acreditava, né, que aquele livro que eu estudava, né, vinha do céu, se eu acreditava que aquele profeta era, porque em toda a conferência a gente tem que levantar a mão para apoiar ele como um vidente e revelador. E é mentira, ele não é vidente e revelador. Por quê? Porque se ele apoia, né, a obra desse homem, que esse homem fez aqui na Terra, a gente pode ver muito claro que não é profeta, vidente e revelador coisa nenhuma, né? E eu acreditava nisso. Eu não estava sendo inocente? Estava inocente, porque, né, eu acreditava naquelas coisas que eu aprendia lá. Mas o que Deus mostra aqui, como vocês viram, né, que o sangue inocente foi derramado. Então, é um perigo quando a gente não tem o conhecimento da verdade. O que foi que aconteceu com Josias? Ele caiu na realidade dele, ele viu que aquilo era mentira, tudo aquilo que ele fazia não estava agradando a Deus, né? A mesma coisa aconteceu comigo quando eu, né, deixei aquele grupo, eu fui para a Adventista, e lá, gente, quando as pessoas pegavam a Bíblia, como eu já falei para vocês, lá não é perfeito, para não dizer que eu estou dizendo que lá é perfeito, não é. Mas eles têm um grande conhecimento da Bíblia, sim. E quando eu cheguei lá naquele grupo que tinha as aulas, eu ficava calada ouvindo, porque eu vi que eu era muito ignorante a respeito da Bíblia, né? E aí foi onde eu me interessei, disse, não, eu vou estudar, eu quero estudar esse livro. Porque pode dizer assim, mas lá estuda a Bíblia. Não, lá você tem aula que já vem pronta para você, né, da Bíblia. Mas eles não mandam que vocês peguem a Bíblia, estude todos os anos e leia de capa a capa, estude. Porque, claro, a pessoa vai cair na realidade, né? Agora o livro, né, é para estudar todo ano, tem até festa quando termina de estudar. Então, todo ano é para estudar, estudar. Interessante que na minha época, quando eu estava lá,
quando eu chegava na parte de alma, eu não conseguia sair daquela parte. Durante todos esses anos que eu fiquei lá, de 20, 26 anos, 27 anos, para ler ele inteiro, eu acho que eu só li uma vez. E depois eu ficava dando desculpa para mim, né? Porque que eu não gostava, porque era um tal de um irmão mata o outro, toma, e dois irmãos brigando, lamanitas e nefitas, né? E é sempre assim, né? Um vai lá, mata, o outro vem, mata, e aquilo me cansava, e chegava em alma, eu já não queria mais ler. Mas eu ficava dando desculpa, eu até me sentia culpada por isso, né? Eu lembro disso hoje, que eu ficava, gente, esse livro é... Mas eu não conseguia passar desse ato de alma, né? E quando o Senhor me libertou, que agora eu estou aqui com as escrituras, né? Eu estou com esse livro na mão, que eu estou estudando esse livro, e agora sim meus olhos se abrem, né? Porque eu vejo tudo. A verdade está aqui sobre Davi, a verdade está aqui sobre tudo, basta a pessoa ler e estudar, né? E comparar com o que está lá em Doutrina e Convênio, vocês vão ver que ele mesmo, né, que escreveu aquelas coisas que estão lá, a gente comparando com a Bíblia, não existe aquilo lá, né, como eu já falei para vocês, não quero ficar repetindo, né? Mas vocês sabem, né, que lá está escrito que o inimigo vai atacar uma vez, duas vezes, três vezes, e a gente sabe que aquilo não é de Deus, né? Então, aconteceu comigo o que aconteceu com Josias, para vocês verem quanto é importante vocês estudarem esse livro. Porque o que eu estou falando não é de mim, eu estou falando aqui, eu leio aqui na Bíblia o que está escrito. Não sou eu que estou falando essas coisas, não sou eu que estou falando que o sacramento, o confirmamento, a condenação, está aqui, leia, vocês vão ver, né? Tudo que está aqui é o que eu estou falando, é o que estou aprendendo com Deus. Porque a gente andar inocente, eu fico pensando assim, gente, as mães preparam seus filhos para ir para uma missão, né? Achando que... E esses jovens, tadinhos, sem saber, na inocência, ele está enganando as pessoas. Eu lembro na minha época, quando eles vieram na minha casa, eles disseram assim, que existia um tripé, se eu não me engano é assim, gente, eu não tenho muita certeza, que eu lembro assim, que eles falaram para mim que tinha um tripé, que era Jesus Cristo, acho que Jesus Cristo, os apóstolos e a igreja, um negócio assim, não estou bem certo. Aí eles botavam o livro de Mórmon em cima, aí caiu a igreja, caiu a igreja, mataram Jesus Cristo, mataram os apóstolos, a igreja caiu e o mundo ficou em trevas. E a luz chegou quando Deus chamou Joseph para pregar o evangelho, foi aí que a luz veio ao mundo. Era isso, se eu não me engano. Uma hora eu vou ver isso direitinho para falar para vocês, que eu não gosto de falar mentira, né? Coisas que não acontecem. Mas eu, pela minha ignorância das escrituras, eu podia ter perguntado, como assim que o mundo entrou em trevas? Quando os apóstolos morreram, ficaram 7 igrejas. Muitos judeus foram convertidos a Jesus Cristo e eles continuaram com a obra. E o mundo continuou com a palavra de Deus, com a Bíblia. Como que o mundo ficou em trevas? Então, daí eu poderia ver que tinha algo de errado, né? Mas eu não tinha o conhecimento das Escrituras e aí aquelas coisas, né, me passaram. Mas então a gente vê aqui que Josias, ele começou a fazer tudo, né? Ele ouviu a profetisa, interessante, né? Que eles tinham respeito, não importa quem Deus chama, eles respeitavam, se era uma mulher ou se era um homem, eles respeitavam, né? Porque ele ouviu a profetisa, ele corrigiu todas as coisas, né, que estava de errado. Então, a mesma coisa na nossa vida, gente. O que o mais adversário quer é tirar esse livro da nossa mão, de estudarmos o livro, né? Porque não adianta você ter a Bíblia em sua casa e ficar lá jogada no canto. Não vai fazer efeito nenhum na tua vida. Mas se você pega a Bíblia todos os dias e faz sua devocional, e lê, e estuda, né? E vai pedindo a Deus, tua mente, teu entendimento, teu conhecimento vai ficando cada dia maior, cada dia maior. Por quê? Porque como lá em Josias ele viu, né, o que ia acontecer com eles, por estar fazendo tudo de errado, ele correu e corrigiu as coisas que estavam de errado. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Nós temos que ler a palavra de Deus e temos que aplicar em nossas vidas, porque isso é que vai fazer nos conectar com Deus,
né? É isso que vai fazer com que a gente se aproxime cada vez mais de Deus e que a gente não seja inocente, porque os inocentes sofrem muito neste mundo. Não pense que é só a igreja morra que o adversário age poderosamente lá dentro. Eu digo que age porque a mentira, olha o que está escrito em Apocalipse, deixa eu ver aqui, está escrito em Apocalipse, Apocalipse 21, 8. Lá você diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. E se eu estou sendo conduzida, né, por uma pessoa mentirosa, né, e pior ainda, né, terrível, que odeia a gente, odeia. Então, quanto mais a gente sofrer, mais, né, vai ficar feliz. Por quê? Porque somos inocentes. Porque estamos seguindo pessoas que estão mentindo para você, dizendo que aquele homem foi um profeta quando ele não foi. E onde é que vai parar isso? Né? Que caminho eu estava seguindo, na verdade? Que caminho eu estava seguindo, sendo guiado por pessoas mentirosas, que não falam a verdade? Eu fico pensando, será que não é possível que eles lá dentro não tenham conhecimento dessas... Não precisa, gente, é só ir em Doutrina e Convênios que vocês vão ver que aquilo ali tudo, como ele diz, né, eu reinarei com sangue e horror nesta terra, e realmente foi isso que aconteceu, né, sangue e horror. Então, por isso que eu digo a vocês, eu agradeço de joelho todos os dias a Deus por ter me libertado da mentira e ter me dado a verdade. Porque o Senhor diz que a verdade te libertará, e conhecereis a verdade que está aqui, e a verdade te libertará. Foi isso que aconteceu com Josias. Ele conheceu a verdade que estava no Velho Testamento, porque naquela época não existia o Novo. Ele conheceu a verdade e ele foi liberto, né? E ele foi liberto das coisas terríveis que estavam para acontecer por conta das coisas erradas que eles estavam fazendo. E assim é na nossa vida, né? Assim é na nossa vida em particular. Se a gente não estiver atento, né? Porque aí você diz assim, eu fico olhando, né? A Igreja Universal, o que é que acontece com essa igreja? É terrível, gente. É terrível aquilo ali. Ah, mas tem o templo de Salomão. Com dinheiro, é como ele falou lá dentro do templo. Com dinheiro comprarei exércitos e marinhas e não sei o quê. Com dinheiro você pode fazer templos. Agora de onde vem esse dinheiro? Do dízimo. As pessoas pagando dízimo, oferta, não sei o quê. Eles conseguem construir impérios, né? Conseguem. Porque o dinheiro do dízimo vai para a mão deles. E aí você consegue construir impérios. Agora, Deus fala, sabe o quê? Deixa eu ver aqui. O Senhor fala sobre os templos, que é no capítulo 7. Deixa eu ver se eu coloquei aqui dos templos. É Ezequiel, no capítulo 7. Eu anotei, mas não está aqui. Apocalipse. Jeremias. Em Jeremias, no capítulo 7, o Senhor fala que o templo não protege a nação iníqua. Ele fala. Sabe por quê? Porque o templo, ele fala lá, não adianta vocês estarem fazendo coisas erradas, coisas que eu não aprovo, e vir para o templo achando que vai te proteger, porque não protege. Porque o templo verdadeiro para Deus é o nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se na terra, né, se aqui, no nosso dia a dia, nós não estamos fazendo o que agrada a Deus, procurando desenvolver cada vez mais, né, nos aproximar dele através da sua palavra, procurando o caminho da santidade, né, tirando as obras da carne, como ele fala aqui, que aqueles que praticam as obras da carne não vão entrar no seu reino. Se a gente não estiver fazendo isso no dia a dia, como é que eu vou... como é que Deus vai me salvar só porque eu entro no templo? Né? E eu fico imaginando, né, esse templo que tem lá, a santidade ao Senhor, e lá dentro o inimigo, eis o grande dia do meu poder. Eu reinarei nesta terra com sangue e horror, e ele fez realmente isso com os pioneiros.
como é que eu vou achar que esse trabalho que é feito, né, veio de Deus? Se o livro é mentiroso, se ele não é um profeta do Senhor, se tudo isso foi feito. E o Senhor diz mais, o Senhor diz que Cristo, se a gente aceitar Cristo, vamos ter a nossa salvação de graça, não precisa fazer nada. Se nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós vamos ter a nossa salvação. A gente não vai pagar nada, né, para o Senhor. Só que ele fala que depois que a gente aceita Cristo, as obras o seguem. Porque uma vez que você aceita Cristo, uma vez que você está disposto a fazer tudo o que Cristo quer que você faça, você vai partir para aqui, né? É aqui que você vai ver os mandamentos do Salvador, porque está tudo registrado aqui. Tanto é que ele diz que não pode tirar nem acrescentar nada do que está aqui. Agora, se depois que você aceita Cristo e tudo mais, você continua com as obras da carne, a mentira, a inveja, essas coisas, você não vai entrar no reino de Deus, ele fala. As obras o seguem, e é através disso que Deus vai, né, nos julgar, para ver se as obras que nós fizemos aqui foi realmente do Espírito dele ou do adversário. Então, se esse homem, né, fez tudo isso, mentiu, enganou, a gente vê que tem inveja muito grande com Davi, com certeza ele não entrou no reino celestial. Porque o Senhor é que fala aqui, não vai entrar. Durante o período que ele passou aqui, na frente dessa igreja, foi usando as moças sexualmente, né? Foram mais de 30, mentindo para as pessoas que Deus disse que deixou, porque eles eram isso e aquilo. Você acha que ele vai entrar no reino celestial? Se Deus fala aqui que os mentirosos, os invejosos não entrarão? Então, é muito esse vídeo, o que eu quero deixar como objetivo nesse vídeo é que vocês parem e pensem na importância de estudar esse livro, né? Este livro leva a gente à salvação, desde quando a gente aplique, né, os ensinamentos que está nele. A gente saia das obras da carne. Sabe, gente, eu lembro de vocês conhecem uma música do São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve amor, onde houver tristeza, que eu leve alegria, onde houver desespero, que eu leve esperança. E eu acrescento, onde houver mentira, que eu leve a verdade, mas não eu, Deus, através da sua palavra. Porque, como eu já falei, a verdade vos libertará e a mentira vai escravizar, né? Vai escravizar a mentira. Então, o que é que acontece? Como eu sei que, como eu estou vendo aqui, né, através da palavra do meu Pai Celestial amado, que me ama, que me protege, que me ajuda, esse Deus é maravilhoso, gente. Esse Deus é poderoso, é maravilhoso. Ele fala na sua palavra a proteção que ele dá àqueles que guardam seus mandamentos, da forma como está aqui na sua palavra, né? E vocês acabaram de ver aqui, como ele fez com Josias, né? Então, quando a gente estuda a palavra, que a gente coloca em prática, né? Eu amo esse Deus de Israel. Eu amo a Bíblia, porque foi ela que é ela que está me ajudando a entender, a compreender as coisas para que eu não seja inocente, e como diz lá, né, que ele derramou sangue inocente, para que eu não vá, como eu estava, fazendo tudo de errado, achando que eu estava com Deus, achando que era a única verdadeira e que eu estava com Deus. Mas o Senhor, por misericórdia, me resgatou, me tirou, me mostrou a verdade. Está me mostrando cada dia mais a verdade, né? Então, como aqui, é aqui em vida que você vai decidir a sua eternidade. Eu vou decidir a minha eternidade aqui em vida. E eu já pedi ao Senhor, Senhor, eu quero estar nos caminhos de Davi, como Josias e muitos outros, né? Porque eu sei que Davi está com Deus, está com Jesus Cristo, né? Deus fala que ele é segundo o coração dele. Davi é segundo o meu coração. Então eu vou ficar feliz de estar com Davi, porque eu sei que Deus não mente. E que eu estando com Davi, eu vou estar com Cristo. Cristo disse, eu estou preparando um lugar, e aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. E eu sei que Davi está lá também, Deus e todo mundo, então eu quero estar ali. Já pedi a Deus, mas eu não quero estar com Joseph Smith.
Já pedi isso ao Senhor. E jamais, né, o Senhor sabe que quando a gente passa a fazer as coisas certas, não tem por que temer, né? Não tem por que temer. Eu não vou deixar, gente, de acreditar em Deus, em Pai Celestial, em Jesus Cristo, para acreditar nesse homem, né? Que fala tanta mentira, pondo a minha salvação nisso. Eu vou deixar de acreditar aqui, nas coisas que Deus fala a respeito de Davi e tudo mais, para acreditar nesse homem. Jamais, mesmo porque não precisa ser um expert e entender de muita coisa para ver o que está escrito lá, né? Que é pura controle mental das pessoas. Então eu quero deixar esse vídeo para vocês, né? Que possa ajudar vocês a entender a importância da Bíblia na vida de vocês, para que vocês possam corrigir tudo de errado que vocês estão fazendo, né? Se vocês estão caminhando na mentira, saia, venha para a verdade, venha para Deus, venha para a Bíblia, né? Hoje eu faço da minha casa o meu porto seguro. É aqui que eu me reúno, é aqui que eu leio a palavra, né? A igreja adventista, eu gosto muito da igreja, não tenho nada que falar contra a igreja adventista. Então, se vocês, né, aqueles que já saíram, aqueles que estão saindo da igreja morrem, gente, não vai para o ateísmo. Porque aí ele cumpriu o que ele queria na vida de vocês, era tirar de vez a palavra. Porque lá vocês ainda têm um pouquinho, né? E saindo, vai tirar de vez a palavra. E justamente isso aqui que Deus diz que a gente tem que meditar de dia e de noite, né? Meditar de dia e de noite na palavra, para que a gente possa crescer, nos aproximar dele, aproximar-nos de mim, né? E o inimigo fugirá de vós. É aqui, é meditando na palavra, conhecendo, tendo entendimento, para que a gente não seja levado em doutrina, como fala lá, né? De homens fraudulentos, né? Então, essa verdade é dolorosa para quem, como eu, ficou anos lá dentro servindo, é dolorosa, não digo a vocês que não é. No início, quando eu percebi a verdade, eu chorei muito, e foi, né, fiquei muito, sei lá, e cada hora né, fiquei com raiva, depois chorei, mas eu procurei o caminho, né? Eu fui me reunir com pessoas que realmente lêem a palavra de Deus, né, com pessoas que realmente elas têm, eu considero lá assim 80% verdade, mas tem umas coisas lá que não acredito, né? Mas lá é um caminho excelente, sim. Eu acho na Igreja Adventista um caminho excelente, né? Então, que a gente possa pensar sobre isso, né? Sobre a importância deste livro e que a gente possa fazer como Josias. Percebeu a mentira, percebeu o caminho errado em que estava andando, vá a Deus, peça perdão. Senhor, agora é eu, Senhor e a Bíblia, né? E esse caminho é seguro, gente. É seguro e é maravilhoso. Eu digo por experiência própria o que Deus tem feito na minha vida, coisas que eu nem esperava, jamais esperava, né? Mas de Deus, ele diz que tem planos de bem para nós, não planos de mal. Então, e eu confio nele plenamente. Eu sei que ele tem planos de bem e eu estou vendo esses planos sendo realizados aqui no meu lado. Eu deixo esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo.